Olá, amigos, olá, amigas. O meu nome é Osmar, eu sou colaborador do Núcleo Espírita Segue a Jesus, que atualmente vem fazendo seus comentários evangélicos à distância, e eu estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Pensamento e Vida. E nós vamos falar sobre a lição Humildade. Esse livro é um livro psicografado do Chico Xavier e Emmanuel. Mas antes, nós vamos fazendo uma prece de preparação. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Vamos, em primeiro lugar, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome, para juntos podermos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina dos Espíritos, sobre o Evangelho de Jesus. Nós lhe pedimos, Senhor, esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema humildade, que na verdade ele é um tema bastante delicado para nós seres humanos. E quando eu digo que é um tema delicado, é porque entre nós ainda impera muito o orgulho, impera muito a vaidade. E quando nós falamos em orgulho e vaidade, nós já percebemos que é algo totalmente oposto à humildade. Ou seja, não há possibilidade de termos humildade enquanto tivermos orgulho dentro de nós. E é justamente por isso que nós dizemos que é um tema delicado para nós, porque o ser humano, de uma maneira geral, ainda impera nele o orgulho, a vaidade, o que torna bastante difícil a compreensão da humildade. Os propósitos divinos para nós é a elevação e o conhecimento e a moral elevada. E esses são os propósitos divinos. E para que nós possamos conseguir esses propósitos, é necessário que destituímos de nós todo aquele sentimento de orgulho, aquele sentimento de vaidade extrema, aquele sentimento de inveja, de cobiça, para que a gente possa realmente nos modificarmos. O que atrasa o ser humano é justamente esse orgulho, é a falta de humildade. E por que nós temos tudo isso? Porque, na verdade, a ilusão da matéria é que nos torna vaidosos, o que nos torna orgulhosos. Porque, na verdade, quando nós viemos para cá, quando nós encarnamos aqui no planeta Terra, existe uma programação reencarnatória, onde nós participamos dessa programação. E quando estamos do outro lado, nós prometemos um monte de coisa, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Mas quando chegamos aqui, nós acabamos sendo seduzidos pelos encantos ilusórios da matéria. Isso faz com que esqueçamos aquilo que prometemos e faz com que esqueçamos que nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós estamos aqui por um propósito, mas a matéria nos traz uma ilusão tão grande que nós esquecemos que nós vamos desencarnar e que nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Vivemos aqui como se nunca fôssemos morrer, como se nunca fôssemos desencarnar. E essa sedução que a matéria nos coloca acabam atrasando a nossa evolução. Porque quando nós estamos aqui pensando apenas na parte material,
nós imaginamos que nós podemos tudo. E quanto mais a gente adquire em relação à matéria, mais o orgulho se sobressai, porque aí nós começamos a achar que somos invencíveis, porque temos muito, porque temos poder, porque podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Muitas vezes as pessoas acabam passando por cima de outras pessoas, lutam a vida toda para conseguir mostrar que ele pode, que ele tem poder, que ele muitas vezes que ele é mais do que o outro. Porque se o vizinho conseguiu alguma coisa, ele tem que conseguir uma coisa melhor, porque ele tem que mostrar as aparências, porque ele tem que estar sempre por cima. E isso faz com que ele esqueça totalmente de quem realmente ele é. Atrasamos a nossa encarnação e vivemos uma vida de ilusão. Isso, infelizmente, acontece com a grande maioria de nós. E quando nós entramos nessa situação de estarmos achando que sabemos tudo, que podemos tudo, é onde muitas vezes acontece de termos problemas, de termos dores, sofrimentos, porque muitas vezes é através da dor, através do sofrimento, que nós podemos compreender que devemos nos modificar, que devemos ser mais humildes. A dor muitas vezes faz com que nós nos tornemos mais humildes. E o primeiro passo para que nós possamos realmente nos modificar e nos tornarmos pessoas mais humildes é a aceitação. O primeiro passo é admitirmos que nós precisamos ser mais humildes, admitirmos que a gente pouco sabe ou nada sabe e que estamos aqui para aprender e só existe um meio de aprender, é tendo humildade. E muitas vezes nós acabamos não buscando essa vida moral porque a gente acaba achando que a vida aqui na Terra é uma diversão, é um passeio. E isso não é verdade. Nós não estamos aqui a passeio, estamos aqui por um propósito. E esse propósito tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida, que é a compreensão, é o entendimento, é o estudo, para que nós possamos compreender cada vez mais os desígnios divinos. E a dor, quando ela vem nos visitar, é justamente para que coloque um freio no ser humano. É para que ele possa ter um tempo melhor para pensar, para refletir e compreender que, na verdade, ele precisa de Deus. Apenas Deus pode fazer com que ele se modifique. E o que é ser humilde? Muitas vezes as pessoas acham que o humilde é aquela pessoa cabisbaixa, aquela pessoa quietinha, aquela pessoa que está sempre encolhida num canto. Aí a pessoa, nossa, aquela pessoa é humilde. Essa pessoa na verdade não é humilde, isso não é humildade. A humildade é aquele que é forte, aquele que tem a coragem de admitir que precisa de ajuda, de admitir que pouco sabe, de admitir que precisa admitir a superioridade moral daqueles que sabem mais do que ele, para que ele também possa chegar lá, para que ele também possa chegar num conhecimento melhor. Vamos dar um exemplo. Uma criança em tenra idade, ela está em fase de aprendizado. E essa criança em fase de aprendizado, ela começa a perguntar tudo. Ela fica de olho no que nós estamos fazendo e ela quer saber tudo. Nossa, por que isso? Por que aquilo? Como que você fez isso? Por que é feito dessa forma? O que acontece com isso?
É uma criança, ela tem a humildade e ela reconhece no adulto, no pai, na mãe, na figura do responsável, alguém que tem uma superioridade sobre ela. E quando ela tem esse reconhecimento, ela fica aberta ao conhecimento, ela fica aberta ao aprendizado. Só que nós crescemos e o orgulho faz com que muitas vezes a gente esqueça que estamos aqui para aprender e achamos que já sabemos tudo. Nós temos que sim reconhecer a superioridade do outro, que sabe mais do que nós, e termos a humildade de perguntar, termos a humildade de procurar seguir um caminho que essa pessoa seguiu, para que nós possamos também chegar aonde essa pessoa chegou. Então, o humilde é aquele que não guarda mágoa, é aquele que não guarda rancor, é aquele que não tem inveja, é aquele que perdoa. Esse é o humilde, aquele que aceita aquilo que ele não pode modificar. Isso também é uma forma de humildade. Tudo que acontece em nossa vida, quando nós podemos modificar para melhor, nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para fazer isso, para realmente conseguir essa modificação. Mas existem coisas que estão acima da nossa capacidade, está acima de nós. São coisas que nós não podemos modificar. E nós temos a tendência de nos revoltarmos quando isso acontece. Isso também é uma forma de orgulho. A gente não admite que as coisas não sejam da forma que a gente quer que seja. A gente quer que sempre as coisas sejam daquele jeitinho que a gente espera que seja. Não, se não for desse jeito, então eu não quero. Muitas vezes até a perda de um ente querido. Claro que quando uma pessoa perde um ente querido, ela vai ter um certo sofrimento, uma certa dor, saudades. Mas isso não lhe dá o direito de revoltar, porque Deus sabe o que faz. E as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. E isso é uma das coisas que está acima da minha capacidade de resolver. Então, se eu não posso resolver, eu não posso me revoltar. Se eu fiz a minha parte e as coisas não aconteceram da forma que eu gostaria que acontecesse, então eu tenho que simplesmente aceitar. Isso também é uma forma de humildade. Então, a humildade é sabermos, é compreendermos que nós não podemos tudo. Vejamos um exemplo do Pilatos. Pilatos, quando ele estava interrogando Jesus, quando Jesus já estava preso para poder seguir aquela sua missão de ser crucificado, chegou um momento que Jesus não lhe respondia mais. Então Pilatos, com todo aquele orgulho, ele perguntou a Jesus: por que não me responde? Por acaso você sabe com quem que você está falando? Eu tenho o poder de te libertar ou te mandar para a crucificação. Você não compreende isso? Então foi aí que Jesus respondeu para ele que ele não tem um poder maior do que aquele que o Pai lhe concedeu. Ou seja, sempre tem alguém acima de nós. Sempre existe alguém acima. Então nós temos que sempre respeitar aquele que tem uma superioridade maior do que nós. Um outro exemplo de humildade, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ele estava a caminho na estrada de Damasco, justamente fazendo mais uma perseguição, ele perseguiu os cristãos. Ele foi surpreendido por Jesus. Agora veja bem, Paulo de Tarso era um homem rico, era um homem poderoso, um homem que mandava e desmandava,
era um doutor da lei, e ele tinha todos os motivos para ser feliz. Mas ele próprio achava que lhe faltava alguma coisa. Ele não conseguia compreender o porquê que os cristãos, sendo pobres, vivendo uma vida bem simples, viviam cantando, viviam alegres. Ele não compreendia isso. Isso é uma prova que a matéria, ela não traz a felicidade. O que ocorreu com Paulo de Tarso? Jesus, na sua infinita sabedoria, ele sabia que já estava na hora do Paulo de Tarso melhorar, já estava na hora dele compreender as coisas. Então foi aí que ele apareceu para ele na estrada de Damasco. E lhe fez a pergunta: Paulo, por que me persegues? A superioridade moral de Jesus foi tão grande que a visão de Jesus lhe cegou as vistas. Naquele momento, ele percebeu aquela superioridade e se tornou uma pessoa mais humilde. A sua vista ficou cega apenas por alguns dias, a vista material, mas a sua vista clareou para o mundo espiritual, clareou para o conhecimento que ele ainda não tinha. E a partir daí, ele já pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? A partir daí ele se tornou o aliado dos cristãos. Ele percebeu que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Ele percebeu que ele precisava ser humilde e se retratar com o povo cristão. Isso é um exemplo de humildade. E agora, falando um pouco sobre o nosso momento atual, esse momento que todo o planeta está vivendo, que é esse momento de pandemia através de um vírus. Para aquele que consegue filtrar todos esses acontecimentos, ele vai compreender que esse vírus ele veio de uma forma que podemos até dizer mais serena, para que a humanidade acorde. Porque a humanidade sempre teve muito medo de uma guerra nuclear, e muito medo de uma bomba atômica. Olha, se tiver uma guerra agora vai acabar com tudo, vai destruir tudo, todo mundo vai morrer. E aquele pensamento: não, aquela nação mais poderosa, ela vai engolir a nação mais fraca. No entanto, a espiritualidade permitiu que um vírus viesse fazer com que as pessoas acordassem. Porque esse vírus fez com que o planeta todo reduzisse o seu ritmo tão acelerado que estava. Fez com que o planeta se acalmasse, fez com que a atmosfera ficasse mais limpa através de menos poluição, por menos carros, menos veículos nas estradas. Fez com que o homem pudesse, ao invés de guerrear uns com os outros, se unirem na busca de uma cura, na busca de uma vacina. Países unidos para vencer um inimigo que na verdade é um inimigo invisível e tão pequeno, e que o homem está tendo uma dificuldade tremenda para conseguir vencê-lo. Para aqueles que conseguem ver, conseguem enxergar, eles vão compreender que isso veio para nos mostrar a nossa pequenez. Nós somos muito pequenos
e nada sabemos, ou pouco sabemos. Isso é para que tenhamos mais humildade, para que possamos olhar para a natureza com mais respeito, para que nós possamos olhar para o nosso próximo com mais respeito, para que possamos ser mais solidários uns com os outros. Então, meus amigos, se temos que ter um exemplo de humildade, esse exemplo maior é Jesus. Porque Jesus, quando ele veio para cá, ele era o Rei dos Reis. E, no entanto, ele nasceu numa manjedoura, num local mais simples possível. Então, desde o seu nascimento, ele já tentou mostrar para nós que devemos ter humildade. Então, meus amigos, eu quero também fazer um pequeno comentário aqui uma pergunta, uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão número 785, onde Kardec pergunta para a espiritualidade qual é o maior obstáculo ao progresso. E a resposta foi muito simples: o orgulho e o egoísmo. Então, lutemos para vencer as nossas más tendências. E temos sempre em mente o seguinte: nós não estamos aqui a passeio. Então, meus amigos, vamos novamente nos recolhendo, vamos dar início às nossas vibrações. Nós vamos vibrando muita luz, vamos vibrando muito amparo para todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrando para todos os dirigentes de todas as nações, para que possam compreender que a humildade é a chave para que possam fazer um bom governo. Vamos também fazendo uma vibração por todos os doentes, para que possam ser assistidos da melhor maneira possível pela espiritualidade amiga, para que os profissionais de saúde saibam tratar todos esses doentes da melhor forma possível. Vamos também vibrando muita luz e muito amparo para a nossa casa espírita, para que nunca percamos o vínculo com ela, porque é através da nossa casa que nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir, de ajudar o próximo e de nos ajudarmos a nós mesmos. Então, nosso Senhor Jesus, nós pedimos que abençoe o nosso esforço, que abençoe o nosso trabalho, e pedimos nesse momento permissão para encerrarmos o comentário de hoje. Eu quero também convidar a todos para visitar as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, onde a nossa casa vem postando mensagens edificantes, palestras, comentários, através dos colaboradores da casa. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço pela atenção e até uma próxima oportunidade.